Bom, a gente vai começar hoje com uma dinâmica bem GP, para a gente se conhecer melhor e se conectar, né? Estamos juntos aí há 3 semanas já, a gente sabe que é muito cansativo. Imagina como deve ser para vocês, muitas pessoas entrando todos os dias em reunião à noite. Mas às vezes é um pouco difícil da gente se conhecer individualmente, né? E se conectar de uma maneira mais íntima, assim, mais próxima. Então a dinâmica vai ser a seguinte: a gente dividiu vocês, cada pessoa vai falar sobre outra pessoa, uma qualidade que identificou sobre essa pessoa durante o processo seletivo. Eu tentei fazer de uma maneira que vocês sabem sobre as pessoas que vocês vão falar, tá? Mas algumas pessoas de alguns grupos foram as únicas que passaram para o período trainee dos seus grupos. Então vai ficar um pouco difícil, vocês vão ter que resgatar aí alguma memória que vocês tenham tido com essa pessoa para poder falar, como é o caso de Aisha e de Yasmin, que foram as únicas pessoas. Calma aí, vou só botar para carregar. Mas enquanto isso, vou explicando assim mesmo. Vai ser o seguinte: vocês vão falar uma qualidade dessa pessoa e vão elaborar o porquê que vocês acham que essa qualidade se encaixa com o núcleo de GP. Então, eu vou falar que eu vou falar os nomes, tá? Aí cada um decora sobre quem vai falar. Decora o nome, eu vou falar o seu nome, você decora sobre quem você vai falar, tá bom? E vou mandar no chat também. Sara, como Bruna não está aqui e você ia falar sobre Bruna, você vai falar sobre a gestora que fez a sua entrevista na semana passada, que foi Júlia Oliveira. Então pensa aí numa característica, uma qualidade de Júlia Oliveira que você tem identificado. Sara, Júlia Oliveira. Júlia Gomes, nossa consultora, vai falar sobre Sara. Rayane vai falar sobre Maria Isabel, sua companheira de grupo. Maria Isabel tá aqui? Sim, estou aqui, gente. Tá, que ela tá Estou fazendo fazendo a gravação. gravação. Vou fixar você. Rayane vai falar sobre Maria Isabel. Maria Isabel vai falar sobre Rayane. Giovana Borges, que nós temos duas Giovanas, então tem que identificar aqui qual é. Giovana Borges vai falar sobre Lucas Prata. Lucas Prata vai falar sobre Maria Emanuele. Maria Emanuele vai falar sobre Giovana. Júlia Oliveira vai falar sobre Yasmin. Yasmin vai falar sobre a Isha. Eu vou falar sobre Giovana Martins. Giovana Martins vai falar sobre Bia. Bia vai falar sobre Gil Gomes. E a Isha vai falar de mim. Todo mundo decorou os seus? Porque eu já esqueci até o meu. Eu vou mandar no chat agora, tá? Pra vocês conseguirem ver. Ah, sim, todo mundo sim, e eu não. Calma aí. Deixa eu pegar aqui na conversa. Gente, se vocês estiverem ouvindo um sussurro aí no fundo, são as meninas aqui que estão falando a vez. Ó, mandei aí, hein? Ih, nesse daí tá errado. O Gil Gomes tá falando de Giovana, mas quem fala de Giovana sou eu. Calma. Vou mandar o corrigido. Vamos lá. Eu vou começar para poder dar tempo de vocês irem pensando, hein? E aí vocês veem como eu vou fazer e tentam copiar. Não copiar a mesma característica, né? Copiar a analogia que a gente vai fazer. Então, eu vou falar sobre Giovana Martins. Só dando um contexto, Giovana Martins, se ela não estiver travada e estiver me ouvindo agora, ela, depois do processo seletivo, vai, junto com Júlia Gomes, se transferir para o núcleo de projetos. Então, essas são as últimas semanas que a gente está tendo com as duas, e confesso que, particularmente, acho que Júlia Oliveira também compartilha do mesmo sentimento, está sendo bem difícil, porque são duas pessoas muito dispostas e muito comprometidas com o GP, e são claramente muito GP. Elas compõem o núcleo de uma maneira assim muito singular, eu tô falando das duas, mas não era pra estar falando das duas, mas é só porque meu coração está um pouco afetado com isso. Mas elas são pessoas que você identifica de longe
que elas estão comprometidas com a Argos. E é algo que hoje em dia, inclusive no processo seletivo, enquanto a gente está avaliando vocês e tentando selecionar realmente pelo comprometimento e pela entrega que vocês estão dando, elas hoje têm características de pessoas que a gente procura, porque a gente sabe que a gente vai perder as duas e a gente precisa de pessoas que possam entregar tanto quanto elas entregam. Então, uma qualidade que eu diria que Giovana tem, para o núcleo de GP em especial, que ela compõe muito e colabora muito para o núcleo com essa qualidade, é a disposição. Disposição de mesmo como exatamente, mesmo quando ela tá travada, ela tá com o computador cagado, ela não consegue gravar, a voz, na gravação sai toda robótica, ela tem a disposição de ir lá, tentar consertar o que deu errado e fazer acontecer. E se não tá dando certo, ela procura, ela avisa, ela tenta dar um jeito, ela tenta resolver antes de vir com o problema. Ela tenta achar uma solução e tenta trazer o problema já com a solução. Então, assim, é uma pessoa de muito exemplo pra gente, tanto a gente que está eu e Júlia Oliveira, que estamos hoje em funções de liderança, a gente se inspira nela, assim como a gente se inspira em Gil Gomes também, que está indo embora, para poder. Ó, tá ela participando de novo, gente. Eu espero que você... Depois você assiste a gravação, você vai ouvir o que eu falei de você. Para poder a gente continuar, porque é muito bom a gente ter membros assim, que a gente sabe que estão comprometidas com o núcleo e estão comprometidas com o trabalho que a gente faz, que não é um trabalho remunerado, a gente não recebe nada em troca. Assim, claro, a gente recebe horas complementares e experiência, mas é realmente muito desgastante e ela é uma das pessoas que faz a gente ver que a gente está no caminho certo e que a gente pode contribuir uma com a outra para a vida profissional uma da outra. Então, eu acho que a disposição é uma das características de Giovana que mais eu me inspiro mais e que também está sempre me iluminando para eu continuar no caminho que eu estou seguindo. É isso, falei. Eu espero que tenha dado para entender, porque ficou aparecendo que ela estava saindo e voltando. Eu falei, meu Deus, ela não tá ouvindo nada. Ah, que fofinho. Amiga, eu escutei. Tipo assim, algumas vezes travaram, gente. Teve hora que só minha câmera travou, mas eu consegui escutar a maior parte, acho que 90% do que você disse, eu escutei, eu amei. Ai, eu tô muito emocionada, gente. Eu adoro o GP. Eu aprendi muito aqui, minha comunicação melhorou 500% depois que eu entrei em GP. Eu tinha problema em falar em público, por exemplo, e tudo mais, e hoje em dia eu não tenho mais esse problema. Eu sou uma pessoa que eu consigo me comunicar com vários tipos de pessoas. E, enfim, ai, gente, eu adoro o GP, eu adoro a Mafê. Mafê tá sendo uma ótima diretora. Ela entrou agora, mas ela, tipo, já tá arrasando. E é isso. Ah, eu tenho que falar de Bia, né? Peraí. Tá, Temos. deixa eu pensar rapidamente. Cara, eu acho que o que me inspira na Bia, e uma coisa que faz ela ser muito GP, é sensibilidade e empatia. Era pra ser uma coisa, mas na verdade eu falei duas. Mas enfim, Bia é uma pessoa que ela se coloca muito no lugar das pessoas. E é algo que eu tento muito aprender com ela, porque, tipo, eu sou uma pessoa muito reclamona. Então, se eu vejo algum erro, alguma coisa, eu já vou começar a tacar pau, vou fazer um escândalo, vou ficar fazendo gracinha sobre a situação e tudo mais. Mas Bia não, a Bia, ela chega aqui toda calminha, às vezes a gente tá, tipo, fazendo caos sobre alguma coisa, a Bia vem com a sua clareza, com toda a sua inteligência, com tudo, e fala assim, gente, na verdade, às vezes pode ser de outro lado, sabe? Tipo assim, ela dá o contraponto e a gente fica, nossa, é verdade. E daí. Enfim, ela tem um lado mais sensível, muito empático, ela é muito querida. Isso, inclusive, foi muito essencial aqui nas escolhas dos membros do trainee, porque ela foi muito sensível com todos e como as pessoas estavam se portando. Então, enfim, é algo que eu acho que eu valorizo muito nela. Foi algo que eu também levei muito a sério quando a gente estava fazendo a embaixada, porque ela é super paciente, isso faz dela uma pessoa super paciente. E também ela é muito esforçada, porque mesmo fazendo estágio, gente, ela já estando no final da faculdade e tudo mais, ela vem aqui, participa das coisas da Argos ativamente, que também é uma coisa, como a Mafê disse, que é muito difícil
Tem gente que às vezes está no começo e não faz nada. Ela está muito disposta a aprender, mesmo ela já tendo vários aprendizados, porque assim, ela já tem estágio, ela poderia muito bem não estar aqui, mas não, ela está disposta de fato a aprender. É uma pessoa muito. Ai, gente, ela é à frente do seu tempo. Enfim, a Bia ela é maravilhosa. Eu acho que temos muito a aprender com a Diva, mas principalmente essa questão da sensibilidade e empatia. Ela. Ah, que fofa, me emocionei. Obrigada, Gi. Bia, se você Diva, nossa quiser, diva CLT que tá no trem e no ônibus. vai escrever o de Júlia. Enquanto você escreve, não sei quanto tempo vai demorar, mas eu vou pedir então pra. Deixa eu ver. Gil Gomes, fala então de Sara. Ah, meu Deus, já? Tá. Ela me ajudou muito com uma das minhas primeiras tarefas aqui da Argos, endomarketing. Foi super paciente e solícita todas as vezes que precisei. É muito comprometida e sempre está disposta e contribuindo positivamente com o núcleo. Sim. Ai, sim. Essa gente, a Bia é uma fofa. Eu sei que eu não vou falar da Bia, mas a Bia é muito fofinha também, eu adorei. Você esqueceu de falar que eu sou uma diva, Mafia, eu não gostei. Ai, Gil Gomes é uma Refaz diva. o take. Obrigada. Mas, obrigada, Bia, você também é uma diva. E agora eu vou já falar da Sara. Uma das coisas que eu vi na Sara, né, que eu acompanhei o grupo da Sara durante o processo seletivo, é que eu achei ela uma pessoa muito organizada e proativa. São coisas, assim, são muito boas para o dia a dia, tanto de faculdade, mas também para o dia a dia da Argos e coisas de trabalho. Eu gostei muito que você estava sempre tentando puxar a galera e tudo mais, Sara. Eu adorei isso em você, apesar de eu não te conhecer, né? Assim, tipo, nível profundo, que nem a gente está falando aqui, que é porque a gente no dia a dia se conhece, então todo mundo tem uma coisa mais profunda para falar. Eu adorei isso em você e acho que é uma coisa que a gente pode pegar de exemplo, porque às vezes, assim, não falando especificamente de pessoas que conhecemos, mas muitas vezes falta um pouco de proatividade nas pessoas, sabe? De falar, eu te ajudo, eu faço isso, vamos fazer tal coisa. Então, assim, adorei isso em você, Diva. Queen. Sara também é outra que está no. Sara fala pelo chat se der. E Cheguei em aí casa montam um agora, texto. tô ligando a bomba do meu Ah, notebook pra ligar a câmera, mas já dá pra falar. tá. Gente, eu não conheço muito não conheço, na verdade, nada da Júlia, né? Porque eu não tive essa reunião com ela, mas minha primeira impressão é que ela é uma diva, minha simpatia, me deixou super confortável na reunião, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, em GP, né? Fazer as pessoas se sentirem confortáveis e à vontade para falar. Enfim, foi muito divertida a nossa reunião, inclusive. Ai, Tudo. Gente, obrigada. só uma observação. Não, Não, pode falar. pode falar, gente. Eu só ia fazer uma observação. Quem tá em GP fazendo a presença, que eu não sei quem é, mas Murilo e Bruno, acho que Eu é a mesmo. Aisha ou você, Sara. Sim, A Aisha não tá em negociação. Ai, gente, eu vou ficando na minha cabeça. Sara, Murilo e Bruno justificaram, tá? tá bom. Só pra você saber. Nossa, fofa. Ju Olive, quem você fala? De quem você fala? Isso que é Jasmine, né? Sim. Certo? Sim. Então, no processo seletivo eu não tive tanto contato com a Yasmin, mas a gente é colega de turma, né? Então eu acho que o mínimo contato a gente teve durante esses quase 2 anos, né, que a gente já tá. E eu vejo a Yasmin como uma pessoa muito confiante. Assim, ela, pelo menos na minha visão, ela é uma pessoa um pouco tímida, mas ela é muito confiante e sensível em vários momentos. Então, tipo, para apresentação, ela é uma pessoa que apresenta muito bem, sabe? Se às vezes você vai falar com ela, ela fala, tipo, tô nervosa e tal, só que aí quando ela vai apresentar, ela apresenta lindamente. E aí, acho que ela também é uma pessoa super comunicativa nessa área também, de tipo, você precisa de ajuda, você precisa de alguma coisa. Então, o que eu vejo dela, assim, né, no,
acho que mais em sala, né? Já que eu não fiz a entrevista com ela, é muito isso, é muito um chegar junto e tô nervosa, mas vai dar tudo certo e aí conseguir e fazer, sabe? Então, eu acho que às vezes a gente tem esses medos, mas no final dá certo e eu vejo em você, assim, uma pessoa que eu olho e fico, nossa, ela se preparou muito, sabe? Então, é uma coisa muito, muito interessante da gente ver. Eu quero chorar, pode chorar. Obrigada. Eu adorei. Ai. Enfim, eu vou falar da Aisha, né? Eu ia falar uma coisa meio parecida, assim, que eu vejo que a Aisha é uma pessoa muito comunicativa. Eu também não tenho um contato tão próximo, é mais uma coisa de turma, assim. Mas eu vejo ela, eu admiro muito a comunicação dela, eu acho que ela comunica muito bem, que ela também apresenta muito bem, assim. E ela foi muito bem na prova do Eduardo Heleno, gente. E eu achei isso sensacional. Meus parabéns. Mas eu admiro muito essa comunicação. Eu acho que isso é bem importante para esse núcleo, porque é um núcleo com que lida muito com pessoas. E então, é isso. Muito obrigada, Diva. Também admiro muito você. Em todas essas coisas que você falou sobre mim, eu vejo em você. Aí agora eu vou falar da Mafê. Pra mim ela tá meio que travada. Pode falar. A Mafê às vezes trava, coitada, às vezes pega nela esse negócio, mas pode falar. Voltei. Todo mundo esperou? Ai, obrigada. Eu assim, de Oliveira, pode falar, pode falar. Não, eu quero ouvir. Pelo amor de Deus. Eu achei que você só estivesse Pode ir. travando a câmera, perdão. Então, falar da Mafê, eu, assim, já tive contato com ela antes no Diplomacia, né? Que ela era, assim, colega de núcleo, aí depois ela foi minha diretora, e eu sempre admirei muito, tipo, acho que é meio óbvio falar comunicação, mas dizer que, tipo, ela é uma pessoa, acho que muito assertiva, muito dinâmica. Então, tipo assim, até quando ela tem que, sei lá, puxar na sua orelha, ela é bem, tipo assim, de uma forma que você entende, entendeu? Você podia estar achando que você está certo, que você vai levar aquela bronca que você não queria estar tomando, mas que ela fala e você concorda, porque, tipo, acho que ela passa muito bem a mensagem, muito clara, e, tipo, é uma pessoa muito divertida também. Então, tipo, a forma como ela fala te faz sentir confortável, se sentir bem de alguma forma. E eu acho que eu vi muito isso aqui no processo seletivo, que ela fez a segunda reunião, né, que era a reunião com o gestor, eu fiz com ela, e ela também estava acompanhando o meu grupo, então acho que essa questão de te fazer se sentir bem e passar muito bem a mensagem que ela quer passar. Gente, muito bom essa dinâmica, né? Às vezes a gente esquece das nossas qualidades, a gente precisa que os outros nos lembrem. Porque se eu vou falar de mim, eu sou uma chata. Mas é isso. Vambora, que agora fechou o ciclo. Obrigada, Isha. Você é minha irmã de sobrancelha e minha irmã de campo, você sabe disso. Agora acabou, fechou o ciclo, né? Porque eu já fiz. Nós vamos para Rayane falar de Maria Isabel. Oi, gente, boa noite. Não vou poder ser tão profunda quanto vocês, acho que eu vou ser, infelizmente, mais técnica aqui falando, porque eu só tive a oportunidade de falar com a Maria Isabel quando a gente estava participando do grupo do processo seletivo, mas eu acho que o que já deu para poder perceber é que mesmo que no início ela não tivesse ali com tanto tempo para ela poder falar como eu estava falando, porque eu estava livre naquele momento, assim que a gente resolveu as coisas e definiu o que cada uma iria fazer, ela foi muito proativa e muito atenciosa para poder também ouvir o que poderia ser feito, o que ela poderia melhorar.
já logo quando ela pôde, ela entregou que ela tinha ficado responsável. E eu acho que isso é importante, porque nem sempre você vai ter um tempo muito grande para estar ali se comunicando intensamente, mas eu acho que só se você, né, acho que, enfim, esperar que as pessoas confiem em você e realmente se comprometer com a parte que você ficou responsável e realmente entregar e com qualidade igual ela fez, eu acho que é importante. E acho que é por isso que acho que ela segue bastante, eu identifico bastante um padrão aí da Maria com o GP. Mas é isso, não consigo ser tão profunda assim, espero que tenhamos outra oportunidade de a gente estabelecer algum tipo de amizade. Ela gravando, assim, será que eu posso falar? Pode falar, mas Isabel, não vai aparecer na gravação, mas a gente tá ouvindo. Gente, perdão. Tô com a câmera fechada porque eu tô gravando e a minha internet tá muito ruim. Eu tô com medo de prejudicar a gravação, mas eu tô aqui ouvindo tudo sim. Obrigada, Riane. Sim, a gente não se conhecia antes, foi nesse processo mesmo. Mas o que eu identifiquei nela foi essa determinação, sabe? Até como ela falou, tipo, apresentou bastante ideias, estava ali se comunicando sempre, dando bastante ideia, dando meio da gente fazer as coisas, e eu acho isso muito importante, porque ela era bem ativa no nosso grupo. Todo o grupo ficou bem harmônico, mas eu acho isso muito, muito importante. E aí fomos só adaptando o que cada um achava melhor ou não, mas ela também sempre aberta a mudar as ideias, então eu acho isso essencial. Eu acho que a palavra seria determinada mesmo, porque ela chegou com ótimas ideias, ótimos meios, e só fomos organizando do jeitinho do grupo, sabe? Então eu gostei bastante. Que lindo, gente. Olha, sinceramente, a minha vontade é de tirar todas as vagas de todos os núcleos e falar, gente, todo mundo é de GP agora. Podem entrar. Giovana Borges, falando de Lucas. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Então, eu também, meu primeiro contato com o Lucas foi nessa tarefa, né? Eu nunca, acho que nunca nem tinha visto ele antes, então meu primeiro contato foi com isso. Só que ele é uma pessoa muito disposta, muito proativa. A gente não tinha dado nem bom dia, boa tarde no grupo, e ele, gente, já fiz o docs aqui, vamos contribuir todo mundo. E ele estava sempre disposto também a ouvir as opiniões dos outros e, tipo, acrescentar ou mudar algo da sua própria opinião. Ele sempre ouvia muito o que a gente tinha que fazer, o que a gente queria, né? Então, a palavra que eu usaria é essa. Ele é muito disposto e atencioso, eu diria, né? Prestando atenção no que os outros querem também para ficar tudo o melhor possível. É isso. Pô, muito obrigado. Nem imaginava que você ia falar isso de mim, ó. Caraca, eu tô até mais feliz agora, meu Deus do céu. Mas realmente eu também não conhecia vocês, né, que fizeram um grupo comigo. Inclusive, pô, muito feliz que nós três estamos aqui, né? No, pô, quando eu descobri foi uma felicidade. E falando um pouco da Maria, mas também serve para você, Giovana. Eu vou puxar sardinha pro nosso grupo mesmo, não tem caô comigo, não. Eu acho que a gente trabalhou muito bem. A gente, pô, sempre foi ali muito companheiro, né? Tipo, sempre todo mundo bem proativo, querendo o melhor ali pro projeto que a gente estava disposto a fazer. Agora eu vou ter que falar um pouco mais da Maria, né? Mas vocês duas foram incríveis assim. Acho que a gente trabalhou muito bem como equipe. Mas a Maria sempre muito empenhada ali, cara. Eu via que, pô, era 11 horas da noite ela mandando coisa que ela teve ideia no grupo. Aí eu, meu Deus do céu, mano, ela já passou. Essa garota tá muito dedicada, cara. E aí, pô, eu gostei muito dessa determinação também. A comunicação de vocês foi muito boa. E eu, pô, sem palavras para falar do nosso grupo, achei que foi excelente. Divas, né? Vou entrar aqui no vocabulário de vocês para fazer parte também, que eu quero me sentir presente. Divas, divas, divas. Ai, que lindo! Eu amei o nosso grupo, hashtag grupo 4, todo mundo divos. Eu gostei muito, muito, muito mesmo de trabalhar com o Lucas e com a Giovana. Eu não conhecia eles, e aí foi uma experiência muito legal. Eu acho que, falando do Lucas e da Giovana, a gente conseguiu se unir muito, ficou muito bem dividido, a gente estava muito conectado, eu gostei demais. Mas especificamente da Giovana, eu percebi nela uma comunicação muito
clara. Por exemplo, a gente estava fazendo a questão do modelo. Ela falou, não, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ela sempre pontuava coisas muito importantes de maneira muito clara. E eu acho que a comunicação, principalmente em GP, é muito importante, tanto para poder dizer, não, gente, isso aqui está muito legal, ou não, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, corrigir. Mas, especificamente, o grupo inteiro, eu gostei muito de trabalhar, foi uma experiência maravilhosa. Eu queria que vocês estivessem no meu período, que a gente hashtag fazer todo mundo o seminário desse grupo juntos, mas foi ótimo. Ah, tô ninguém me toda conhece mesmo, né? bobinha. Porque eu adoro falar mesmo, gente. Então, Pô, foi muito bom, foi muito bom. Gente, que tudo, né? Como é bom integrar. Todo mundo falou de todo mundo? Foi, né? Julia Olive foi? Show. Aí agora, eu esqueci de falar no começo da reunião que nós hoje temos teto. Geralmente, gente, as reuniões de GP são compostas 20 minutos por fofoca, e aí depois a gente começa de fato a reunião. Mas hoje a gente tem teto, então a gente tem que acabar no máximo às 8h29. Espero que seja possível, porque nós temos reunião de ADM Fim depois, e 2 pessoas que estão aqui estão participando do treino de ADM Fim. Mas agora eu vou pedir para rapidamente as pessoas que já tiveram experiências em reuniões enquanto trainee de GP, que foi no caso marketing, projetos, só marketing, e a capacitação de ADM Fim. Vamos começar pela capacitação de ADM Fim de ontem, em que estiveram presentes Giovana e Lucas Prata. Quem quiser falar primeiro, pode falar um pouquinho sobre como foi. Quer falar primeiro, Giovana? Pode começar se quiser. tá bom. Então, a capacitação ficou dividida, o Lucas com a gravação, né? Porque meu computador todo capenga, coitado. Aí eu fiquei com a lista de presença. A capacitação durou rapidinho, foi em 20 minutos só, eu acho, meia hora. E foi bem produtiva. Todo mundo todos os trainees de ADM Fim estiveram presentes ontem. Então isso foi bom também. E acho que é isso que eu tenho para falar. Você tem mais algo a acrescentar, Lucas? Não, só falar mesmo, reiterar aquilo lá da gravação, né? Que eu descobri que para você pegar o seu próprio áudio, tem que clicar ali no botãozinho na direita, descobri da pior forma, né? Quando eu postei o vídeo. Eu tinha postado o vídeo ontem mesmo, de noite, mas eu não sabia se já podia mandar, como é que fica essa relação, tipo, se eu já gravei, já mando lá no grupo, já disponibilizo para todo mundo, então eu esperei um pouco até de manhã para perguntar, assim, para você, para não fazer nada errado, né? E eu acabei também sendo um pouco abusado, vou confessar aqui para vocês, e eu criei uma playlist lá de Processo Seletivo 2025.2 no grupo, no YouTube. Eu me me dei essa liberdade, né, de fazer isso. Mas eu não sei também se é errado o que eu fiz, mas estou admitindo aqui meu crime para vocês. Não, não é errado, não. Inclusive, quando a gente foi começar a postar lá atrás as capacitações, a gente falou, a gente faz ou não playlist. Só que, geralmente, a gente posta no YouTube da Argos realmente só as RGs e as capacitações. Então, a gente acabou não fazendo, porque os candidatos, eles só assistem nesse período mesmo, mas tudo bem, não tem problema nenhum você ter feito, não. Tá show, a gente Então então adiciona todos os outros vídeos que tiverem de Pixel nessa playlist. E outra coisa, se você quisesse perguntar também de madrugada, algo que eu não recomendo, mas ontem eu fui dormir às 3 da manhã e eu estava no Telegram, com o Telegram aberto, era quase 1 hora da manhã, e eu comecei a ver Bruna digitando no grupo de GP. Aí eu falei, gente, o que Bruna quer falar às 1 da manhã no grupo de GP? Aí eu fiquei esperando assim, ó. Fiquei paradinha esperando. Aí ela apagou e não mandou nada. Aí eu falei, eu quero muito saber o que era. Aí hoje, 5 da manhã, ela mandou em marketing, no grupo de marketing, a gravação. Eu falei, devia ser alguma coisa relacionada a isso também. Então, se você tivesse perguntado ontem, provavelmente eu teria respondido. Mas ótimo que você esperou de manhã, gente, porque isso é uma coisa que a Argos precisa ter limite sobre horário. Passou das 10 da noite, a gente não pode estar se envolvendo com coisa de Argos, porque senão a gente cruza uma linha tênue, perigosíssima, que eu já cruzei e eu quero voltar atrás. Inclusive, eu e Júlia Oliveira, a gente está toda semana tentando voltar atrás dessa linha, a gente não consegue. Mas vamos
Vamos lá para marketing, que ontem também teve reunião, né? Foi capacitação. E estiveram presentes Yasmin e Bruna, mas Bruna não está aqui hoje, então Yasmin vai falar para a gente como foi. A Bruna ficou responsável pela gravação, porque a minha internet estava bem instável e ela ficou responsável pela gravação. Eu fiquei com a lista de presença. Todo mundo foi presente, chegou na hora, menos uma menina que tinha justificado, a Ana Luísa. E a capacitação foi muito boa, teve muitos feedbacks positivos, assim, a reunião durou até 9 e pouca, 9h10, assim, durou bastante, mas foi muito boa, foi bem legal, a comunicação do Lucas também foi muito boa, acho que foi isso. Show. Durou muito. Foi só capacitação? Foi, né? Nossa, gente. Foi capacitação e fofoca e atualização de vocês ficaram falando de Verão que Mudou a Minha Vida. Falaram. Eu não vi, mas eu li. Eu tenho um pouco de opinião guardada em mim que eu li o livro, mas eu. Mas a gente fez uma dinâmica também. Ah, tá. Entendi. E aí, projetos hoje, que esteve presente, Maria Emanuele? Eu fiquei responsável pela gravação, porque o Murilo não podia. Estava presente a Júlia e a Giovana, eu não sei como que ficou a relação da questão da lista de presença, mas teve pessoas que faltaram e foram justificadas, mas eu não sei dizer especificamente. E, bem, primeiro foi dividido no bloco da capacitação, que elas usaram slides, explicaram sobre os projetos que desenvolve, como desenvolve, explicaram bastante termos. Depois foi dividido na tarefa em si, depois abriu um bloco para perguntas sobre a tarefa. Aí, mais ou menos às 7h15, abriu perguntas geral sobre o dia a dia das pessoas de projeto. Eu achei muito interessante, eu gostei muito de participar da capacitação de projetos, porque a gente também aprende muito junto, né? Eu descobri hoje várias coisas de visto, de DN, assim, foi muito bom, foi muito produtivo. Eu acho que foi muito produtivo também para quem participou, porque teve esse tempo livre, e aí perguntaram sobre o dia a dia, perguntaram sobre como que dividiam as tarefas, a rotatividade de projetos. Então, acho que também foi muito produtivo para quem participou como trainee de projetos. Show, muito bom. E aí, pessoal, quem ainda não teve reunião, né, como é o caso de negociação, e só de negociação, que tá a Rayane e a Isha, semana que vem, né, reunião de núcleo, vocês vão poder dar atualizações sobre os núcleos, tá? Aí agora, 8h15, nós temos 15 minutos para poder explicar as tarefas de vocês da etapa trainee. Vamos, quer que eu compartilhe, Júlia? Acho que eu consigo apresentar aqui. Já tá encaminhado já. Deixa eu só botar para apresentar e vocês me dizem quando estiver apresentando. Tá apresentando? Já tá Bom, aparecendo gente, para mim. Tá assim. tá aparecendo. Tá show. Que bom. Tá bom. A gente Pode falar, mas... confessa que a gente pensou em vocês. Eu e Júlia estávamos discutindo se ficaria muito pesado para vocês. A gente realmente espera que não fique, porque ao mesmo tempo que a gente queria que vocês fizessem uma tarefa individual, como a primeira fase foi uma tarefa em grupo, a gente queria colocar uma tarefa individual agora. A gente também queria que vocês tivessem contato com o dia a dia do núcleo, por isso vocês estão com essas responsabilidades de acompanhar os núcleos e fazer a questão da gravação e da lista de presença nos outros núcleos e trazer para a gente também as informações de como que anda a comunicação, como que está se dando o andamento de cada núcleo. Então, essa é uma tarefa que, geralmente, nos processos seletivos, a etapa trainee conta com essa tarefa, a gente manteve, e também trouxemos uma outra tarefa mais específica e individual, que Júlia vai explicar já já. Dito isso, eu vou só retomar, passar bem rapidinho a questão da gravação e da presença, que é quem está responsável por cada núcleo. Vou só dar uma passada, só porque está bem especificado e está mais fácil de entender. Então, durante essa etapa, a gente vai mandar o documento para vocês. A gente vai mandar o documento certinho para vocês depois da reunião. Então, vocês vão ter isso para vocês e qualquer coisa vocês consultam ele. Sim. Então, durante essa etapa, vocês vão assumir uma das principais atividades de gestão de pessoas na Argos, que é o acompanhamento dos núcleos.
Essa é uma responsabilidade que já faz parte do dia a dia dos consultores de GP, e agora vocês têm a chance de experimentar de perto como funciona. Então, a divisão dos núcleos. A gente tentou também fazer com que vocês ficassem responsáveis pelos núcleos nos quais vocês também estão fazendo a etapa trainee, né? No caso, tiveram algumas pessoas que só estão no GP, então tiveram que ficar em outros núcleos. Mas marketing com Bruno e Yasmin, ADM com Giovanna e Lucas, projetos com Murilo e Maria Emanuele, negociação com Rayane e Aisha, e GP com Sara e Maria Isabel. As tarefas em relação a essa demanda são o controle de presença, em que vocês registram a presença dos trainees e ali já está anexado. Só clicar na planilha de presença ali que você já entra no link certinho. Então, esse documento também é bom para vocês terem uma base de tudo que eu tenho que fazer está concentrado num documento só. Porque Júlia, ela é essa pessoa que ela vai sintetizar tudo para a gente, ela vai trazer tudo para a gente mastigado, tá? Justificativa de ausência no dia da reunião. Envie o formulário de justificativo no grupo do núcleo que vocês acompanham. E vocês devem mandar o formulário na manhã da capacitação/reunião e deixar claro que essa é uma demanda obrigatória para todos os trainees. O prazo para resposta é até 1 hora antes da reunião. Qualquer resposta após esse horário deve contar como justificativa atrasada. Pode baixar. Acho que é... Pode falar, Maria. No doc que vocês mandaram, estava dizendo 4 horas. 4 horas. É porque porque no caso, isso daí o Júlia fez ontem. E aí ontem a gente deixou até 1 hora antes, porque eu tinha mandado muito em cima, porque eu estava atualizando todas as planilhas ainda. Mas é sim 4 horas, tá? Antes. Ah, tá bom. É que eu falei hoje 4 horas, eu fiquei, meu Deus. Não, não ganha não. A Júlia até já botou ele certinho. Geralmente, nas RGs, em tudo que as pessoas têm que justificar, a gente coloca 4 horas antes, tá? Ontem eu só abri essa sessão porque realmente eu mandei, era 3 e pouquinho, quase 4 horas, e ia ficar muito em cima para as pessoas justificarem. E aí, ali também tem o link anexado do formulário de justificativa. Aí, relato nas reuniões de GP. Nas próximas reuniões do nosso núcleo, pediremos que cada dupla traga um resumo breve de como foi a reunião do núcleo acompanhado e como está a comunicação entre os membros de gestores no grupo das reuniões. E a gravação das reuniões, quando necessário, confirme com o diretor do núcleo se será preciso gravar. E aí, explicando ali como que grava. Eu não sei se alguém ainda... Acho que ninguém teve problema com a gravação ainda, mas caso vocês tenham, vocês podem recorrer a gente, porque a nós mesmos, eu particularmente tenho problema com gravação, meu computador ele, às vezes grava segundos e para, então a gente tem procurado alternativas para otimizar esse processo. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. E aí, vocês sempre perguntam quando é necessário, porque, por exemplo, uma capacitação é interessante que seja gravado para a gente conseguir postar no YouTube e outras pessoas, futuros membros da Argos, quando a gente já estiver se formado, possam acessar esse conteúdo para que não precise ser, por exemplo, o tutorial de como postar um vídeo no YouTube foi gravado há 3 semestres atrás. Então, a gente não precisa estar gravando de novo. Então, é sempre interessante a gente gravar as capacitações, ainda que todos os membros daquele núcleo estejam presentes. Mas uma reunião de núcleo, por exemplo, em que alguém está fazendo uma ata e todos os membros estão presentes, não precisa gravar. Então, por isso que a gente pede sempre para que vocês perguntem aos diretores se eles acham necessário gravar, tá? Aí a gente vai passar para as nossas outras 2 demandas de trainee. Uma é essa tarefa individual, que a Júlia vai explicar para a gente, e a outra são os formulários de feedback, que é mais uma demanda obrigatória que a gente tem no dia a dia do nosso núcleo. Não é nada muito elaborado, é bem simples, por isso que a gente manteve essa tarefa, ainda que a gente ainda esteja colocando uma tarefa individual, tá? Vocês vão ver que a gente dividiu, a gente pensou em vocês, em quem está com prazo bem apertado de ADM, enfim, para fazer, a gente botou vocês para outra semana e vai dar tudo certo. Pode ir, Júlia, fica à vontade. Vamos lá. Então, eu vou lendo o documento com vocês, e aí vocês depois guardem as suas dúvidas para o final. A gente tentou fazer um documento bem explicadinho, mas qualquer coisa que vocês sentirem dificuldade também, vocês podem ir ao longo da tarefa, né, do período trainee, se comunicando com a gente, falando, tipo, tô com dúvida em tal parte, vocês conseguem me explicar melhor? Alguma coisa assim, porque acho que a gente já falou bastante disso, mas a gente aqui na Argos trabalha muito na base da comunicação, né? E se alguma coisa tá ruim para um, provavelmente tá ruim para os outros também, o que faz a gente poder repensar as ideias numa escala um pouco maior. Mas enfim, então sejam bem-vindos para mais uma tarefa da etapa trainee do nosso processo seletivo aqui em GP. A atividade vai ser sobre gestão de engajamento e retenção de membros. Durante o período trainee, é essencial que a gente desenvolva
a habilidade de identificar e lidar com situações que impactam diretamente o desempenho e a saúde organizacional que a gente tem aqui dentro da empresa. Um dos principais desafios enfrentados em empresas júniores é o desengajamento dos membros, o que pode aparecer de duas formas. A gente tem os membros fantasmas, que continuam oficialmente na EJ, mas não se envolvem nem entregam mais nada, e a saída efetiva, quando o membro decide deixar a organização. Essas duas coisas podem ser problemas, porque quando a gente tem um membro fantasma, ele ocupa uma vaga lá, e aí a gente não pode fazer com que novas pessoas entrem para ocupar o lugar dele. E a saída efetiva é muito ruim para a gente quando um membro entra e fica muito pouco tempo, porque a gente não consegue muitas vezes reter o conhecimento aqui dentro da Argos e passar esse conhecimento para outras pessoas. Então, para que esses problemas, né, sejam tratados de maneira estratégica, é muito importante que a gente pense em planos de ação que contemplem todo o ciclo da situação, desde a prevenção até a solução. Então, a gente tem a proposta da atividade, que vocês deverão elaborar um plano de ação estruturado em etapas, com um passo a passo claro para lidar com cada momento desse desafio. Então, a gente vai ter 3 momentos. O primeiro momento é a prevenção, antes do problema acontecer. E aí, como é que vocês identificariam os sinais de desengajamento no dia a dia? Que práticas a gente pode aplicar, né, e vocês aplicariam para fortalecer o engajamento, a motivação e pertencimento desses membros? Que ações de acompanhamento e reconhecimento ajudam a evitar que alguém vire fantasma? Descreva todos os passos que vocês tomariam, né, para evitar que o desengajamento aconteça. Aí a gente tem o segundo bloco, né, que seria a gestão do desengajamento do membro fantasma. E aí, quando o problema já existe, o que a gente pode fazer para melhorar um pouco ele, amenizar um pouco ele, e aí voltar a captar esse membro, né, para ele voltar a se motivar? Então, quais passos seguir para abordar o membro de forma estratégica e empática? Quais ações de reengajamento podem ser aplicadas? Como agir caso o membro não corresponda às tentativas de reaproximação? Então, vocês também devem descrever todos os passos que tomariam caso vocês estivessem nessa situação. O terceiro bloco é a gestão da saída. Então, quando o reengajamento já não é possível, né? Então, quais medidas devem ser tomadas para minimizar o impacto da saída na equipe e nos projetos? Como garantir que a saída ocorra de forma saudável, sem prejudicar a cultura organizacional? Qual aprendizado a EJ pode extrair para fortalecer os processos futuros? E também vocês devem descrever todos os passos que tomariam para que a saída do membro fosse o mais plena e amigável possível. Então, a gente tem todas as situações de o membro não está bem. Como a gente identifica que aquele membro não está bem e não está bem dentro da empresa júnior? Como é que a gente faz para voltar que ele fique bem, né? Do jeito que ele muitas vezes entrou aqui. Porque a gente entende que vocês, né, trainees, vocês estão muito engajados, mas às vezes com o ritmo das coisas, faculdade e várias outras atribuições, as coisas vão se perdendo um pouco. E a gente não quer que isso aconteça, mas muitas vezes acontece, né? Então, como fazer ele se reengajar? E aí, se ele não consegue se reengajar, como é que a gente pode fazer com que a saída dele seja o mais plena possível? Sabe? A gente não quer traumatizar ninguém assim, falando, nossa, você vai sair. Ninguém aponta um dedo para ninguém e exige nada disso. Só que a gente muitas vezes tem que tomar medidas, né, muito comunicativas para sentar com a pessoa e entender o que está acontecendo e se ficar na empresa júnior realmente faz bem para ela e para a empresa ao mesmo tempo, né? Então, o conteúdo da atividade deve trazer ações concretas, realistas e passo a passo, conectando a ideia com os aprendizados adquiridos no processo trainee. Então, vão ser avaliados a clareza na estrutura do plano, a viabilidade das ações propostas, criatividade nas soluções apresentadas e a capacidade de analisar a situação de forma estratégica e humana de vocês. O prazo de envio é dia 4/9. A tarefa vai ser enviada do mesmo jeito que a última. Então, por PDF, fonte Franklin Gothic, tamanho 12, espaçamento 1,5, cor preta, e ser enviada para o e-mail de GP, né, com o assunto. Tarefa trainee com o nome de vocês, gestão de pessoas, PCL Argos 2025.2. E aí tem algumas dicas, né? Então, estruturem o plano de vocês com as etapas claras. Então, prevenção, reengajamento e saída saudável. Tragam sinais de alerta que indiquem o desengajamento no dia a dia. Pensem em ações práticas e aplicáveis à realidade de uma EJ. Lembrem do lado humano. Escutativa e empatia são muito importantes. Mostrem como suas soluções impactariam o time e a cultura organizacional. E cuidado com os erros ortográficos ou textos genéricos demais.
é isso. Eu sei que a tarefa parece muito, né? Mas a gente veio propor isso para vocês. Enfim, acho que terão dúvidas e a gente está aqui para responder também. Enfim, podem falar. Gente, eu queria perguntar rapidinho se essas perguntas que vocês colocaram em cada bloco só vão servir como guias ou se elas precisam ser estritamente respondidas, ou se a gente pode usar mais como um norte para que a gente consiga desenvolver isso no nosso trabalho. É isso, né? Mais como um guia mesmo, para que a gente não fique perdido no que escrever em cada bloco. Isso, vocês podem usar como um guia, mas também, se vocês acharem interessante usar as perguntas, né, estritamente, também é super de boa e até talvez seja um pouco mais específico, e aí, com base nessas perguntas, vocês estruturam outras e vão respondendo outras coisas, enfim. Perfeito. Eu queria saber se essa questão da saída seria a saída desse membro desengajado ou a questão de saída geral, que vamos ter um membro que vai sair de forma abrupta, ou questão de planejar a saída de membros, porque acontece realmente na questão DJ, que as pessoas vão aumentando os períodos, tem outras demandas. Eu queria saber que tipo de saída era essa, não ficou muito claro para mim. Então, a gente entende que muitas vezes os membros saem daqui de dentro da EJ por causa de um desengajamento. E aí isso vai acontecendo, então seria mais essa questão específica, né? Não é uma saída muito planejada, seria uma saída por desengajamento. O que acontece? Ok. Que, tipo, o próprio Kevin, o ex-diretor de negociação? Que negociação? De GP. Errei o núcleo do nosso diretor antigo. Perdão. Mas ele saiu porque ele foi diretor, achou um estágio e saiu. E é planejada essa saída. Só que uma saída por desengajamento... Gente, a minha dicção está terrível, perdão. Mas uma saída por desengajamento é muito mais sensível em alguns quesitos. Então, é essa por desengajamento mesmo. Perfeito, obrigada. E aí, vocês têm mais perguntas para essa tarefa? E aí a gente tem outra ainda. Eu sei que parece muita coisa, mas não é, eu juro. No final vai dar tudo certo. Tem mais? Pode perguntar, Lucas. Não, é só para comunicar que eu tenho a reunião de ADM, enfim, agora, e eu acho que já vai começar, não sei se vai interferir. Não, eu tô avisando aqui as meninas que você e Giovana vão se atrasar. Ah, tudo certo, então, obrigado. Vai ser rapidinho, mas... Enfim, agora eu vou passar para a parte do formulário, né? Posso passar, minha filha? Perfeito. Acho que eu travei, mas sim. Mais uma tarefa. Perfeito. Então, essa tarefa é sobre os formulários de feedback. Então, sejam bem-vindos a mais uma. Não parece que nunca acaba, mas a gente jura que essa é a última. Mais uma tarefa. Bem, o objetivo da tarefa é acompanhar a experiência dos trainees ao longo das etapas, né, dessa etapa, e coletar informações importantes para a alocação de núcleos. Então, para isso, serão aplicados 2 formulários de feedback obrigatórios que devem ser confeccionados e enviados em grupo pelos responsáveis designados. Então, o formulário ele deve ser preenchido por todos os participantes e enviado no grupo geral dos trainees dentro do prazo estabelecido. O preenchimento é uma demanda obrigatória. E caso seja identificado que algum participante não preencheu ou fez... enfim, eu tenho que mudar isso daqui depois, gente. Perdão, tem alguns erros. Mas, enfim. Ou fez fora do prazo, que seria preencheu fora do prazo, informem imediatamente a equipe de GP que a gente vai tomar as devidas providências. Então, vocês vão pegar, estruturar o formulário, criar o formulário, enviar no grupo geral, né, dando todos esses avisos de que é uma demanda obrigatória, que todos os participantes, né, do trainee têm que preencher, e aí depois, se alguém não preencher, vocês vão informar a gente que a gente toma as devidas providências, né? Então, importante. Na hora de criarem o formulário, vocês devem adicionar também o e-mail de GP como editor, para que a gente tenha um controle também das respostas. E aí, a divisão dos grupos. A semana 1, a gente vai ter a Bruna, a Maria Emanuele, o Murilo, Maria Isabel e Sara. E na semana 2, Yasmin, Lucas, Giovana. Maria Emanuele em 2. Eu esqueci de tirar. Não tem problema não. A Rayane e a Aisha. Agora tá certo. Sim.
E aí, a gente tem 2 formulários de feedback. E aí, eu vou explicar um pouquinho sobre cada um. O primeiro formulário de feedback, ele vai ser iniciado no dia 27/8, que seria hoje, né? E o prazo para envio dele no grupo geral é até dia 31/8, às 10 horas da manhã. E o prazo para resposta, que vocês devem botar lá, né, para o formulário fechar, e até informar para os outros trainees isso, é dia 1/9, né? Acho que é um sábado. Não, segunda, enfim. Dia 1/1, às 14 horas. O objetivo desse formulário é avaliar a oportunidade de melhoria da primeira semana. Então, foram etapas com os seguintes eixos temáticos. Eu, por uma questão de tempo mesmo, e como precisam sair, eu vou nos tópicos principais, e aí eu peço para vocês lerem depois também, melhor, mais especificamente, cada um deles. Então, a gente vai ter avaliação geral da etapa trainee, desenvolvimento e aprendizado, comunicação e integração, e preferência de núcleo e interesses futuro. Então, vocês devem criar 4 abas dentro do formulário para conseguir conseguir botar todos esses tópicos. E a gente também vai ter o formulário da semana 2, que é o início da atividade, né? Vocês devem começar a confeccionar o formulário dia 2/9, o prazo para envio é dia 5/9, e o prazo para entrega, né, para os participantes preencherem o formulário é dia 6/9, né, 6 de setembro. E aí também, questão de horário, prazo de envio é até 10 da manhã e prazo de resposta até 2 da tarde. O objetivo desse segundo formulário é avaliar a experiência completa dos participantes na etapa trainee, coletando informações que servirão para ajustes futuros, reconhecimento de talentos e direcionamento para a atuação do núcleo. Então, o formulário ele também deve conter, no mínimo, 4 abas com os seguintes eixos temáticos. Avaliação geral da etapa trainee. E aí? Desenvolvimento pessoal e profissional. Engajamento e comunicação. E a parte de preferência de núcleos e próximos passos. E a gente tem algumas informações importantes, que é toda a comunicação, né? São basicamente as mesmas que a gente teve na outra etapa, por ser uma etapa em grupo. Então, toda a comunicação em equipe para a realização da tarefa deve ser feita pelo grupo oficial da tarefa. Então, a gente vai criar esse grupo e aí vocês vão ser adicionados. As reuniões deverão contar também com a participação de um membro de gestão de pessoas. E, se isso não for possível, o grupo deverá elaborar e encaminhar uma ata com registro da reunião à equipe responsável, que no caso somos nós, né? A gente tem dicas também. Então, organizem 4 abas, eixos temáticos, conforme indicado. Usem escalas, múltipla escolha e perguntas abertas. Então, é muito interessante que vocês usem mecanismos diferentes para coletar essas respostas. Sejam claros e objetivos nas perguntas. As pessoas não leem perguntas maiores de 2 linhas. Isso é uma coisa que a gente teve que aprender a lidar um pouco, mas as pessoas não leem até o final as coisas, muitas vezes, e não respondem respostas longas. Então, tenham isso em mente quando vocês forem criar os formulários. Então, lembrem-se dos prazos e os formulários devem ser enviados no grupo geral dos trainees. Planejem como monitorar as respostas atrasadas ou faltantes. Então, vocês podem parar um dia depois, 1 hora depois do formulário ter encerrado e mandar essa relação para a gente. Isso é muito, muito importante a gente ter esse controle. E também testem o formulário antes de enviar. Parece muita coisa, mas na hora de fazer, tudo flui muito bem. Como a gente já criou eixos temáticos para cada aba, as coisas vão fluindo. E ainda mais como é um grupo de 5 pessoas, vocês vão acabar tendo muitas ideias e, no final, tudo dá certo. Então, parece muita coisa, tanto essa tarefa quanto a outra, mas as coisas vão fluindo. Bem, é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre essa parte também. Enfim, podem perguntar. Pode falar, Lucas. Eu só tenho uma pergunta que eu acabei me perdendo aqui na hora, foi em relação a gente vai fazer nós 5 a confecção do formulário, que vai ser um formulário geral. Só que como eu e Giovana estamos responsáveis por ADM Fim, a gente vai mandar só lá, né? Nós somos responsáveis por ADM, é isso. Não, então, como vai mandar no grupo geral, não precisa necessariamente mandar nesses pequenos grupos. Vocês elegem uma pessoa e a pessoa manda lá no grupo geral com todas as informações já. Vocês criam um texto, né, em grupo, ou enfim, elegem uma pessoa para fazer isso e a pessoa envia.
no grupo Ah, geral. sim. Essa era a minha dúvida, que eu fiquei me perdido em relação a isso. Mas obrigado. Agora esclareceu. O que eu tinha falado em relação a Demi Nada. Fins foi só porque você. Não, acho que Giovana estava na semana 1. Não sei se era você ou Giovana. Mas aí a gente sabe que a DM Fin tá com prazo um pouco curto na tarefa. E a gente botou vocês dois na semana 2 para não ficar muito. Vocês dois e Yasmin também, que tá com marketing cheio de coisa pra fazer. Na semana 2 para não ficar muito apertado para vocês, tá? Tá bom, Foi muito isso. obrigado. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Qualquer coisa vocês podem perguntar também. Eu sei, é muito grupo. A gente vai criar mais 2 grupos. Imagina, se vocês devem estar aí com 5 grupos cada um de Argos, você imagina eu e Júlia, a gente tá com mais de 30. Então, assim, é pesado. Vocês vão conseguir, vai dar tudo certo. Se não der certo, pode conversar também. Quando a gente foi mostrar o documento, eu vi que não tinha hora ali pro dia 4, mas eu botei 23h59, tá? Até o último minuto do dia 4 de setembro, vocês podem enviar essa tarefa. E vou liberar vocês, são 8h38. Muito obrigada pela presença. Semana que vem nós temos reunião no mesmo dia, no mesmo horário, tá? Quarta-feira que vem, às 7h30. E vamos fazendo as nossas tarefas durante essa semana e durante a próxima, tá? Daqui a pouco a gente manda lá o Docs. Vou pedir só para minhas membras queridas, Giovana Martins e Júlia Gomes, permanecerem na reunião para que a gente possa conversar sobre transição de núcleo. Pode Eu falar, tenho uma Lucas. última pergunta aqui, sendo chato de novo. Em relação agora à reunião que a gente vai entrar de EDMFIM, a gente marca presença também ou era só de capacitação que nós Marca presença. Correto. Muito obrigado. Pergunta se precisa gravar. Acredito que não vai precisar hoje. Vou perguntar também.